Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, aqui vídeo de quarta, vídeo sem enrolação, a gente vai falar sobre Grendene, uma antiga queridinha do mercado ali até 2017, 2018 mais ou menos. E a pergunta vem do Henrique, ele já deve estar há mais tempo no mercado, ele pergunta se a Grendene está ultrapassada sim ou não. E a gente vai fazer uma análise bem rápida como a gente faz aqui nos vídeos sem enrolação da Grendene. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente responde se Grendene caiu muito porque vale a pena ser comprada ou se ela caiu muito porque ela realmente está perdendo fundamentos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no gráfico da Grendene para vocês entenderem o porquê dessa pergunta do Henrique. E a gente consegue perceber aqui que se a gente pegar depois da crise do subprime, por exemplo, até aqui a máxima de 2019, por exemplo, a ação cresceu 1.800%. Tá? Então ela tinha 1.800%, era uma das maiores altas da Bolsa naqueles últimos 10 anos, mais ou menos naquele ponto. E aí quando a gente pega de lá para cá, a gente vê que a ação ainda está mais ou menos no mesmo patamar lá de 2017. Então a gente vai entender um pouquinho disso. Sabe aonde? Nas próprias planilhas. Essa aqui é uma empresa que é uma das que consegue disponibilizar mais informações em termos de planilha histórica. E aí a gente é só clicar aqui, ó, download da planilha no site do RI da Grendene, que vai aparecer essa planilha que eu vou mostrar para vocês. E é claro que é uma planilha que eu já dei uma modificadinha aqui para facilitar para o nosso vídeo. Se vocês olharem aqui quando a gente vê dividendos hoje, você vai ver que a empresa pagou 18 centavos aqui referente a 2022, uma ação que vale R$6, são 3% só de dividendos, mas é uma empresa que vinha subindo ao longo do tempo esses dividendos e pagava trimestralmente. Só que a gente vai ver o que aconteceu com a empresa. E aí para fazer isso a gente precisa pegar alguns pontos e a gente vai começar com uma análise operacional da história toda. E aí eu vou começar com esse gráfico aqui de volumes. Veja quantos pares a empresa vende desde 2006 ao longo do tempo. Tá? Então você vai ver aqui que ela cresceu a quantidade de pares vendidos até 2013, chegando a bater aqui 216 milhões de pares naquele ano, em 2013, e aí depois a gente vê que ela vai caindo, aqui ainda são 9 meses, mas 104 milhões de pares contra 154, ela até pode vender 50 milhões, quarto trimestre vende um pouco mais, mas a gente provavelmente vai ver alguma coisa próximo dessa média de 19, 20, 21, mostrando o quê? Que a tendência da quantidade de pares que ela vende está diminuindo. Outra coisa que a gente percebe também é o seguinte, que lá atrás a empresa conseguia exportar entre 27% e 32% aqui de 2007 a 2011, e ela perde competitividade e agora ela vai tentando recuperar aquele patamar entre 23% e 25% de exportação. Então esse é um outro ponto também. As empresas brasileiras de calçado começaram a perder competitividade com relação às empresas chinesas que entraram aqui no Brasil naquele período. E aí a gente continua com relação a isso, né, com relação ao operacional. E aí a gente pode passar para a receita bruta por par. E aí se a gente pega a receita bruta por par aqui, vamos pegar mercado interno primeiro aqui, ó, de 2006 até aqui 2019, você vai ver que até tem um crescimento, ó, mas de R$11 até R$16 mais ou menos. Então é um crescimento que inclusive é abaixo da inflação. Nesses últimos 2 anos aqui, a empresa teve que aumentar a receita dela, saindo aqui de R$15,94 em 2020 para R$20,82, e vocês vão ver que não é o suficiente, que os custos cresceram bastante. Quando a gente vai para a exportação em dólar, você vê que ainda assim não é o suficiente. A empresa ainda tem um preço de exportação menor do que em 2012. Então a gente começa a ver sinais que são um pouco mais complicados. Mas a gente viu que ela conseguiu repassar bem nesses últimos 2 anos. E aí a gente vai para a parte de margens. Então será que a margem melhorou? E aí a gente consegue ver nesse gráfico aqui de indicadores. A gente vê aqui, eu vou até botar maior, e aí eu quero que vocês deem uma olhada bastante nessa parte do gráfico aqui.
tá? Margem bruta e margem EBIT, que é operacional. Você vai ver que é uma empresa que tem, ó, 41, 38, 40, 43, 46, 45, enfim, de margem bruta. Se eu pegar aqui e fizer uma média desses anos, dá média de 45,1%. Nos 9 meses aqui, 37,6%. Se eu pegar o lucro operacional, a média 17,3%. Nesse ano, 6,5%. E isso não é porque falta o quarto trimestre. O quarto trimestre vai melhorar um pouquinho esses números, mas não vai resolver isso. A gente consegue chegar no que está acontecendo exatamente quando a gente vem aqui em despesas e a gente vê o custo do produto vendido. Tá? Então, quando a gente vem aqui no custo do produto vendido, principalmente aqui matéria-prima, a gente consegue perceber que 535 milhões foram gastos em matéria-prima nos 9 meses de 2022. Esse número é bem maior do que os 422 milhões dos 9 meses de 2021. Quer dizer, se a gente pegar aqui a calculadora e fizer um cálculo, a gente vai ver que cresceu, ó, 535,245 divididos por aqueles 9 meses aqui, ó, esse 422,224. 26% de alta nas despesas e nos custos de matéria-prima. Quando a gente vai ali na DRE, olhar a receita, você vai ver que essa receita bruta de vendas em 9 meses não subiu isso, né? Ela sai de 1 bilhão e 900 e vai para 2 bilhões e 181 milhões, mostrando que esse custo, essa despesa de matéria-prima está pesando e pesando muito. E para vocês verem o seguinte, né? Algumas pessoas vão falar assim, mas Daniel, a Grendene ela tem uma posição de caixa enorme. Essa posição de caixa gera um resultado financeiro. Sim, é verdade, a gente vai mostrar agora que ela gera esse resultado financeiro, mas ninguém em sã consciência vai comprar uma empresa apenas pelo resultado financeiro. A Grendene, ela conseguia mesclar muito bem, ela tinha um resultado operacional forte e quando a taxa de juros subia, além disso, ela ainda tinha um resultado financeiro forte. O que a gente está vendo agora é que ela não está conseguindo repassar esse aumento de custos. Ou seja, aquelas marcas dela, Melissa, Grenda e outras, elas não estão conseguindo trazer tanto benefício assim para o consumidor a ponto dele aceitar pagar qualquer valor como talvez fosse há 10 anos atrás. Hoje a gente tem uma concorrência mais forte nesse sentido que ela não está conseguindo trabalhar, tá? Então, só para a gente terminar aqui, vamos mostrar aqui a questão do... Então, para a gente terminar aqui, vamos mostrar aqui a questão do EBITDA e do lucro líquido. Aqui a gente vê o lucro líquido da empresa, né? A gente vê que cresceu bastante até 2019, que era exatamente quando o mercado gostava dela. Nesse momento aqui, o lucro líquido não está subindo. A gente consegue ver aqui pelo resultado financeiro líquido que esse resultado financeiro líquido está crescendo ao longo do tempo. Ele aqui está com um número negativo porque ele diminui o EBITDA, na verdade, porque é um resultado financeiro positivo. Na verdade, a maioria das empresas são endividadas, então elas têm um resultado negativo e aí soma no EBITDA. No caso dela, acontece o contrário. E você vê aqui que o resultado financeiro dela em 9 meses já está maior do que o do ano passado, do ano retrasado e provavelmente vai ficar maior do que o de 2019 já, né, quando sair o resultado do quarto trimestre de 2022. Então o resultado financeiro está fazendo o trabalho dele, só que a operação ficou muito ruim. E a gente vê aqui o EBITDA de 183 milhões, muito menor do que os 646 milhões de 2019 e muito menor do que o 484 milhões. Então, olhando nesse momento atual, até isso a planilha da Grendene entrega para a gente. A gente tem aqui múltiplos, né, que são indicadores aqui. E a gente vê que o preço sobre lucro hoje, nos 9 meses de 2022, só de 10,71, ele é maior, por exemplo, do que nesses momentos aqui da Grendene. Então, se a gente pegar aqueles anos até 2021, ó, a média é 11,46. A gente vê que não é um desconto tão grande, mesmo a gente pegando o lucro líquido que inclui
a parte do resultado financeiro que está subindo por causa da Selic. Se a gente pegar preço EBITDA, é pior ainda. A média é 13,90, ela está 16,83. Então a questão é a seguinte: enquanto não estiver resolvida a questão do custo de matéria-prima, seja reduzindo o custo da matéria-prima, seja conseguindo repassar para os consumidores, a Grendene, mesmo tendo caído, não é uma boa opção. A gente tem que ficar acompanhando ao longo do tempo para ver quando essa pressão da matéria-prima diminui ou quando a empresa mostrar que ela está conseguindo repassar a ponto de voltar para aquelas margens ali de 43, 44, 45% bruto, o que vai levar o lucro operacional dela para pelo menos o dobro do atual. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.